Olá, querida amiga, querido amigo, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Por aqui tudo bem. Eu quero começar o vídeo de hoje relembrando para você qual é o propósito do nosso canal. E o propósito do canal é que nós queremos de alguma maneira mostrar, abrir os olhos, procurar abrir os olhos de muitas pessoas para que eles se conscientizem do tempo em que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas desapercebidas que não estão acompanhando os acontecimentos e eu tenho o propósito de dizer para você que nós estamos a poucos passos da chegada de Jesus a esta terra. Muito pouco tempo falta para isso, certo? E tudo que nós aprendemos na Bíblia é exatamente o que nós estamos estudando aqui nesse canal, procurando sim alertar aqueles que estão desapercebidos a respeito da proximidade da volta de Jesus a esta terra. Nos 2 últimos vídeos que gravamos, nós estivemos estudando essa tão grandiosa e aguardada volta de Jesus. Hoje nós vamos dar sequência a esse tema, contudo, nós agora vamos estudar um pouquinho o milênio que está, de certa forma, relacionado com a volta de Jesus, pois o milênio tem início com a volta de Jesus, ok? Então vamos estudar agora um pouco sobre o milênio. Mas antes eu quero dar as boas-vindas para você mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça-o. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Aceite o abraço de Jesus, aceite o nosso abraço e, por favor, assista o vídeo até o final, pois é um ensinamento do céu. Ativa o sininho, dá o seu like lá no final e nos ajude a continuar gravando para que outras pessoas também tomem conhecimento desses fatos bíblicos que daqui a pouco vai afetar a vida de cada um de nós. Sabe, queridos, que quando nós lemos lá no livro de João, capítulo 14, esse verso nós lemos no vídeo passado, capítulo 14, e agora no verso 3, Jesus nos diz assim, olha, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Na verdade, essas palavras de Jesus, essa promessa de Jesus, ela soa aos nossos ouvidos como uma melodia maravilhosa. Esse verso está nos dizendo que melhores dias virão. Deus assim prometeu para cada um de nós. Sabe que quando a gente começa a ler a Bíblia e estudar lá no livro de Gênesis, a história da criação, nós vamos perceber que Deus criou a terra não para ser um caos, não para ser um lugar vazio, mas Ele criou a terra com o propósito de entregar nas mãos daquele que Ele criaria a sua imagem e semelhança. Mas nós conhecemos muito bem a história e sabemos que o pecado frustrou temporariamente os planos, os projetos de Deus para cada um nesta terra. E isso você encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 18, e ele diz assim, falando da terra, a escritura diz, Deus não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Então é propósito de Deus, conforme nós já comentamos em vídeos anteriores, dar o reino, dar o domínio e a majestade de todos os reinos ao povo santo do Altíssimo. Olha, e seu propósito não irá falhar de jeito nenhum, porque foi a boca do Senhor que disse isso para cada um de nós. Quando nós vamos lá para o livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 21, no verso 5, nós podemos ler o seguinte, e agora é mais uma promessa que nós temos aqui, e aqui eu leio então em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, ele diz assim, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Essa é a primeira parte apenas do verso. Deus aqui, Jesus Cristo, está nos prometendo que Ele vai fazer novas todas as coisas. Essa é a promessa dele para cada um de nós. Mas agora acontece o seguinte, às vezes eu converso, dando estudos bíblicos para as pessoas por aí, e eles dizem assim, e que tal que Deus renova todas as coisas e de repente vem o pecado, frustra tudo de novo, começa tudo outra vez. E eu quero dizer para você que há uma promessa agora no livro de Naum 1:9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia.
Aqui Deus está empenhando a palavra dele que a angústia não vai se levantar pela segunda vez de forma alguma. E ainda voltando lá no Apocalipse capítulo 1, verso 4, ainda João vai dizer para nós algo que ainda completa essa esperança maravilhosa. E ele diz o seguinte, olha só: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Elas ficaram no passado e não mais nos incomodarão. Este é o grande amanhã dos salvos. Olha, este é o grande amanhã de cada um de nós. Algumas pessoas, porém, consideram o céu como uma fantasia, como numa cabeça de criança, não sabendo o que é o céu e nem aonde ele está. Apenas fazem ideia que deve ser algo muito bom. Ainda há outros que dizem que o céu deve existir sim, afinal de contas, nós precisamos ser recompensados por todo o bem que fizemos nesta vida. É isso que alguns pensam. Outros ainda pensam que o céu deve ser um lugar fabuloso, onde os anjos estão sentados sobre nuvens tocando as suas harpas. Mas como será o céu? Como será o céu? Vamos ver o que a Bíblia diz para nós? Depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu aos seus discípulos reunidos lá no cenáculo onde eles estavam. E isso a gente pode ler no livro de Lucas. Agora, no capítulo 24 de Lucas. Vamos ler lá? Está bem aí, logo no início do Novo Testamento, e no livro capítulo 24 de Lucas, nós podemos então ler o seguinte. Olha aqui o que ficou registrado para cada um de nós. Lucas capítulo 24, do 39 ao 43. E aqui nós então lemos o seguinte: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne, não tem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, ele mostrou-lhe as mãos e os pés. E daí eles não acreditaram por causa da alegria. E estando admirados, Jesus lhes disse: tende aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Eles achavam que estavam vendo um espírito. Isso você encontra um pouquinho antes aí no contexto do que eu falei para vocês, certo? E daí Jesus então perguntou para eles: por que vocês estão com esses pensamentos, achando que eu sou um espírito? Aí ele mostrou então as mãos e os pés. E o verso diz que quando eles tocaram nas mãos e nos pés de Jesus, a alegria foi tamanha, foi tão grande, que daí eles não acreditaram por causa da alegria. Sabe quando alguém lhe dá uma boa notícia e você diz assim pro seu amigo ali que trouxe a boa notícia, você fala assim: não acredito. Foi exatamente isso. Quando eles comprovaram que era Jesus em carne e osso que estava ali diante dos olhos deles, a alegria foi tanta que eles não acreditaram por causa da alegria. Aí Jesus então pede comida para comer, e ele comeu na presença deles, provando que ele estava ali de forma corpórea, completa. Ele ressuscitou exatamente em carne e osso. E nesse dia, o tão conhecido Tomé não estava lá junto com os demais apóstolos. Então, quando eles contaram para ele, Tomé não acreditou. Mas outra vez, enquanto eles estavam reunidos e o Tomé estava junto, Jesus disse para ele assim: põe aqui o teu dedo. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-ma no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. É isso que Jesus disse para Tomé. Então quer dizer que os discípulos viram em Jesus uma pessoa fisicamente real, um Salvador que acabara de ressuscitar. Eles o apalparam, o corpo dele era real e ele comeu com eles. E porque Cristo foi vitorioso sobre a morte, ressuscitando, ele ressuscitará também todos os justos, mortos por ocasião da sua segunda vinda. Mas eu quero lhe perguntar agora: será que quando nós ressuscitarmos, será que nós vamos nos reconhecer? E esse é o tema do próximo vídeo. Será que vamos levantar do túmulo? Vamos nos reconhecer uns aos outros, nossos queridos, nossos amados, que foram levados pela morte há tanto tempo? Então não perca o tema do próximo vídeo. Será que vou conhecer minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho? Ok?
Então fique atento, quando você receber a notificação do próximo vídeo, você vai saber se nós vamos nos reconhecer. Eu desejo a graça e a bênção de Deus para você, mais uma vez. Seja feliz, fique atento e nos encontraremos então no próximo vídeo. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau.